transição, na verdade, né, do Descartes mesmo. Eu vou falar para vocês na sexta, mas a gente está nessa transição, e aí, então eu estou tentando caracterizar, né, de maneira mais clara, assim, o que está acontecendo com esse mundo da modernidade, né? É um mundo que, assim, é mais fácil da gente entender o que está acontecendo, porque é o mundo mais próximo da gente, né? No fundo, é muito mais difícil a gente entender como é que pensavam os gregos, como é que pensavam os medievais, né? A modernidade já é meio que um mundo onde a gente está colocado, né? Em termos de fase da filosofia, depois da filosofia medieval, só vai ter a filosofia contemporânea, que assim é um período bastante longo também, vai pegar século XIX e XX, né? Mas enfim, é uma coisa mais próxima da gente, né? Então a gente tem como entender de maneira melhor o que está acontecendo nessa transição para a modernidade, mas eu resolvi aproveitar esse encontro de hoje para falar de um autor que, na verdade, eu não tinha nem previsto de falar nele, mas como abriu a oportunidade, eu falei, não, eu vou levar, então, o Michel de Montaigne para a turma, né? Porque ele é um autor que ele é colocado prioritariamente assim como um autor realmente da transição, do Renascimento, né? E ele tem umas características assim bastante importantes, assim, né? Primeiro que a gente viu lá aquele Jacob Böhme, né? Que é considerado o primeiro filósofo alemão, tá? Da história da filosofia alemã, né? E o Michel de Montaigne, ele é considerado o primeiro filósofo francês, tá? Então já tem essa importância, né? De antes da gente falar do Descartes, poder falar um pouquinho do Montaigne também, para recuperar esses pioneiros, assim, né? A gente falou do Bacon, que pode ser tido como um pioneiro da filosofia inglesa, né? Da ilha, né? O Böhme, a gente vai falar do Descartes, que é francês, mas o Michel de Montaigne também. Só que o Montaigne está naquela fase de transição ainda. O Descartes já inaugura realmente a modernidade, mas o Montaigne não. Ele é visto como um filósofo renascentista, né? Mas vejam que estou tentando caracterizar para vocês a importância dessa mudança, né? Para vocês terem uma ideia, é nesse período, inclusive, que vão surgir as línguas modernas. Até então, não existia assim língua francesa, língua alemã, língua italiana, né? É a partir de agora que vai começar a surgir, quer dizer, as línguas em que se escrevia os textos filosóficos, religiosos e tal, eram basicamente o grego e latim, né? Que vinham dessa tradição clássica, né? E a língua que porventura em algum lugar se falasse, né? Era uma língua que ninguém escrevia texto importante naquela língua, né? Quer dizer, era uma língua de falatório de cotidiano, assim, vai trocar um pouco por galinha, sei lá o que, né? Então era uma língua que não tinha nem vocabulário, assim, instrumentos para falar das coisas mais elevadas, assim, né? Da ciência e tal. Então é justamente nesse momento que começa, inclusive, a surgir as línguas também, né? Como uma constituição que futuramente, a partir desse período, na verdade, começa a surgir as primeiras gramáticas de língua francesa, de língua alemã, ainda vai ser mais para frente, ainda não é nem agora que consegue se unificar esses idiomas, né? A língua portuguesa é diferente da língua espanhola, quer dizer, é todo um desenvolvimento que está acontecendo mais ou menos nesse período, e que cada língua dessa que eu estou tratando, basicamente vai ter uma espécie de fundador, tá? Então, da língua portuguesa, por exemplo, quem vai fundar a língua portuguesa, basicamente, vai ser o Camões. É por isso da importância da obra do Camões, né? Porque ele é o cara que, primeira vez, estabelece uma língua, né? Que vai começar a ser estudada, vai começar a ter gramática e tudo mais, né? Assim, no italiano, você tem o Dante Alighieri, que é do século XIV, que vai estabelecer o que vai ser a língua italiana. Quer dizer, um período de transformações imensas, assim, né? A língua alemã, quem basicamente vai estabelecer o modelo, assim, do que vai ser a língua alemã, vai ser o Martinho Lutero,
né, que é o autor da tradução da Bíblia para o alemão e também do projeto de popularização da leitura da Bíblia, né? Então, vejam as mudanças que estão acontecendo. Na aula passada eu já falei para vocês do início da prensa do Gutenberg, né? 1450 vai surgir a prensa, que é uma máquina que vai começar a reproduzir os livros com maior velocidade, né? Então, tudo isso que, assim, apesar de não ser ainda indústria, de não ser uma série de coisas que ainda vai demorar 200 anos para aparecer, já começou uma transformação imensa, né? As navegações e tal. E por que eu estou falando disso, né? Porque o Montaigne, ele é um autor, assim, né, vocês veem, do século XVI, 1533, e morreu em 1592. Então ele pega de meados ao final do século XVI, e assim, e que muitas coisas dessa transição, né, elas vão estar, num certo sentido, referendadas pela obra do Montaigne, né? Para vocês terem alguns exemplos assim, né? Quer dizer, ele, por exemplo, ele escreve de uma maneira que ninguém antes dele nunca havia escrito, né? O principal texto do Montaigne se chama Os Ensaios, né? São assim, são três, são três livros, né? E assim, esses livros, eles na verdade, eles são inúmeras pequenos escritos. Então, vocês veem, tem um escrito aqui de 2 páginas, depois tem um escrito de 1 página, depois tem um de 4 páginas, né? Quer dizer, são pequenos trabalhozinhos, né? Aos quais vai se dar esse nome ensaio, então, e que é uma coisa completamente nova na história da filosofia. Nunca ninguém tinha escrito dessa maneira, né? Ele vai escrevendo essas coisas. Esses ensaios, eles são dos temas mais variados, assim, não tem uma unidade do pensamento do Montaigne, né? Então, ele vai ter um artigo como esse aqui, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, né? Por diversos meios se chega ao mesmo fim, que ele está discutindo o problema da guerra, da relação de países inimigos, né? E de como que quando um país derrota o outro, né? Quando ele fala desse fim, né? Quer dizer, o que vai acontecer após a solução desse conflito, né? Mas aí depois ele tem um outro ensaio que ele vai falar da tristeza, quer dizer, que é uma coisa de um sentimento totalmente subjetivo, interior, né? Aí ele vai falar aqui outro de interior, assim, como a alma carece de objetivo para suas paixões e as manifesta ainda que ao acaso, né? Então são temas assim os mais variados, da ociosidade, dos mentirosos, né? Dos prognósticos, de como fazer previsão, da perseverança, né? Cerimonial das entrevistas reais, quer dizer, são os temas mais disparatados do planeta que a gente vai encontrar no Montaigne: pedantismo, educação de criança, amizade, moderação. E aí eu queria mostrar para vocês esse texto 31 aqui dele, esse ensaio, que se chama Dos Canibais. Essa época do Montaigne é a época que estão tendo as navegações, né? E quando tem as navegações que começa a se conhecer melhor o Brasil, o que tem aqui, tudo mais, o que tem aqui são índios. E esses índios, vários deles são tribos canibais, que comem a carne dos seus inimigos e tudo mais, né? E quando chega essa notícia na Europa de que existia, né, grupos humanos que comiam outros seres humanos e tal, isso é um choque cultural, assim, né? É um choque cultural. Agora, vocês vão ver de que maneira que o Montaigne vai lidar com essa novidade, né? Então, vocês vejam, né? Ele vai falar de César, vai falar de história antiga, vai falar de pré-socráticos, aqui, sobre Demócrito e Heráclito, né? Então, assim, é um livro totalmente, são 3 livros, na verdade, onde ele reuniu,
são praticamente 100 ensaios, né? E o que vai caracterizar, então, esse gênero do ensaio vai ser um tipo de escrita totalmente diferente, né? O que a gente viu até agora, em termos de tradição filosófica, assim, né? Por um lado, foram diálogos, né? Que a gente via lá, como o Platão, por exemplo, escrevia naquela forma dos diálogos, que é uma forma que o Aristóteles também escreveu dessa maneira. Você tinha textos mais acadêmicos, assim como a própria obra do Aristóteles, né? Mas o Montaigne ele já cria um outro tipo de escritura, de estrutura de texto filosófico completamente diferente, que é essa maneira do ensaio que eu tentei caracterizar para vocês, né? Então, assim, já é uma marca fantástica, diferencial do Montaigne, ele se diferencia de todo mundo, e é um gênero, esse gênero ensaístico, que depois vai ter grandes ensaístas, depois que o Montaigne criou esse gênero, que vão seguir isso, né? Então, na filosofia contemporânea, você vai ter o Walter Benjamin, que vai ser um grande ensaísta, o próprio o Nietzsche, quando ele começa a escrever por aforismo, aquilo também remete para esse gênero, que é um gênero mais fragmentário, né? Quer dizer, então, assim, como ele está reinventando a própria maneira de escrever filosofia, o que já é uma coisa absurdamente original, assim, do ponto de vista dele, né? Por outro lado, quer dizer, eu queria também destacar que o Montaigne ele tem uma forte relação com a filosofia. Então, ele tem textos, vocês viram ali que ele fala do Demócrito, quer dizer, fala de pré-socráticos, né? Mas ele tem uma influência muito forte no pensamento dele, daquele pensamento cético, que a gente viu lá por volta do século I até o século III, a gente viu o Pirro, que era até antes, né, de 3 antes de Cristo, até século I, século III depois de Cristo ali, como o ceticismo foi um movimento importante, a gente viu Pirro, viu o Enesídemo, né, que se vocês não estão bem lembrados, eram aqueles caras que colocavam em xeque todas as verdades, todos os valores, né? Diziam que como é que a gente podia ter conhecimento de alguma coisa se a gente tem um tipo de conhecimento a partir do olho e outro conhecimento a partir do tato, né? Não sei se vocês lembram, eu dei o exemplo do quadro, né? A gente olha para o quadro e vê uma profundidade no quadro, né? E a gente coloca a mão no quadro e o quadro é liso, né? Como dizia Humberto Eco, tem uma frase engraçada, né? Ele chega assim perto de um desenho, como esse aí do Montaigne, que tem esse retrato dele aí, né? E falava assim, poxa, mas eu queria enfiar o dedo dentro do buraco do nariz do quadro e não tem aonde enfiar o dedo dentro, porque não tem buraco no nariz dele, né? Então é um negócio liso, chapado, assim, não tem... A orelha está mais longe do que a boca, é tudo plano, né? Quer dizer, e os olhos dizem outra coisa, os olhos dizem para a gente que a orelha está mais longe do que a boca, né? Então, como é que você vai construir conhecimento se acontece isso, se acontece aquele outro exemplo que eu dei para vocês, não sei se vocês estão lembrados, mas que o morcego tem outro tipo de percepção espacial com base no sonar, que ele emite ondas né, para se localizar no espaço, e a gente depende da visão, então o morcego enxerga à noite, a gente não vê. Quer dizer, quem diz, então, que o melhor aparelho para conhecer o mundo é o nosso, que a gente conhece o mundo melhor do que o morcego, né? Professor, licença. Pode falar. Cortou tudo que o senhor falou aí. Desculpa, man. Vou tentar repetir, então, até que parte, mais ou menos, Milene, do cético, do ensaio... O que você acabou de falar agora mesmo. Finalzinho, né? Tipo, Então tá bom. Tá, deve ser a parte mais do ceticismo, né? Os céticos, eles eram autores que eles questionavam por que o ser humano era o ser que teria condição de gerar saber, de gerar conhecimento, né? Então ele questionava se a gente vê o mundo diferente do morcego, porque a gente vê com os olhos e o morcego vê com o sonar dele, né? Quem disse que é o homem que tem a melhor condição de produzir conhecimento, né? Então eles criticavam, né, todo tipo de dogmatismo, todo tipo de filosofia que dizia
ser conhecedora da verdade, né? De poder dizer o que era a verdade. Então eles diziam, olha, já que eu não posso dizer a verdade, eu prefiro pensar um pouco sobre os assuntos e não estabelecer verdade nenhuma, só pensar um pouco sobre eles e depois sair dos assuntos e também não chegar à conclusão de que a minha verdade é uma verdade superior à verdade dos outros, né? Então, assim, o Montaigne, ele herda de uma maneira muito forte essa característica do ceticismo, né? Que é esse movimento lá do começo ainda da era cristã, anterior à medieval e tudo mais, ele recupera esse ceticismo e cria, então, essa forma ensaio, que é uma forma originalíssima, assim, de escrever e que é caracterizada, então, pela fragmentação da escrita, pela pessoalidade muito forte, são textos quase que autobiográficos, assim, tem vários textos que ele começa dizendo, eu conheci os canibais, eu vi os índios, né? Porque levaram índios do Brasil para a Europa, né? Que aquilo era tão estranho para eles que eles tiveram que trazer índios para a Europa para tentar explicar para os reis, para os monarcas e tal, o que era uma sociedade indígena, né? Então, essa coisa do Montaigne ter ido a essas reuniões e ter visto os índios, ter tido contato com eles e, de alguma maneira, ter se comunicado com essas pessoas e perguntado coisas, né? É toda essa coisa que faz parte dessa colocação. Diga, Milene, tá ruim ainda o áudio? Não, professor, Tá. mas tipo, eles levaram os indígenas, mas não de uma maneira pacífica, ou, né? Olha, Que tipo, eles chegaram, carregaram, né? é, assim, eu não tenho detalhe da visita, assim, posso até tentar me atualizar, né? Agora, provavelmente sim, sabe, Milene? Deve ter sido uma coisa de, em algum momento, né, por intermédio da conversa, do diálogo, ter falado para alguns índios, olha, não querem dar uma volta no meu barco, não quer passear ali no rio. Não, então, Ai, ai. aquela coisa, né, de... Marco, Deixa eu estudar vocês um pouquinho. Aham, assim, falando de um modo bem rápido, até pelo que eu vi em história, né? aham, Eu sei que você sabe muito mais do que eu, mas me permite, né? claro. É porque viam o indígena, o índio, na época, como um objeto. E como era exótico, coisas que eles não tinham visto ainda, eles levaram até para estudo. Mas eles eram expostos, eles eram maltratados, sabe? Entendi. Então foi isso. Esse contato, É, primeiro contato, assim, falando de um modo bem rápido, aham, bem simples, né? tá, Seria isso. entendi. O que, assim, evidentemente, é lógico que isso aconteceu. É lógico que isso aconteceu, né? Mas o problema é o seguinte, e isso é bem interessante da gente pensar isso, pensando na situação exatamente do Montaigne, né? O Montaigne, ele é um dos primeiros autores da filosofia que ele vai valorizar os índios. Ele vai dizer que os índios são muito melhores do que o homem europeu, né? E por que ele vai fazer isso, né? Porque a situação da França no século XVI é uma situação muito delicada. É uma situação muito delicada. É uma situação em que, assim, os protestantes com os católicos, eles estão promovendo guerras muito violentas entre eles para definir a tomada de poder na França. Né? Vocês veem, essa época agora do Montaigne, ela é a época assim, do Calvino, né? Que foi um cara que depois que o Lutero começou a reforma protestante, o Calvino foi uma das lideranças mais importantes, né?
Tanto é que existe o calvinismo, que é uma linha toda também da religião protestante, né? E é uma linha muito... Ela é muito conhecida por ser muito purista, assim, por ser muito radical na questão do controle do comportamento das pessoas, né? O Calvino, mais do que o Lutero, foi a pessoa que defendeu as teses da inexistência do livre-arbítrio, o que gerou uma discussão teológica, assim, teórica muito violenta, né? E o Calvino, ele vivia na França, ele até nasceu na Suíça, mas ele vivia na França, foi aonde ele divulgou essas ideias. O Jean Bodin também era um outro pensador assim da religião, que também causou-se muita confusão, e assim, confusões radicalmente violentas, né? E aí o que aconteceu? O próprio Montaigne, ele era um nobre, ele veio de família nobre, né? Mas o Montaigne, ele tinha parentes que eram protestantes e tinham parentes que eram católicos. E quando começou a briga realmente muito violenta, ele não sabia nem para que lado ele ia. Então ele tentou se afastar da confusão toda, ele que tinha tido cargos importantes assim de governo e tudo mais, porque era uma família muito rica e nobre, né? Ele era dono de um castelo, o castelo de Montaigne, existia um colégio, o colégio de Montaigne, era tudo da família dele, né? Mas ele se afastou dessa coisa, tanto é que se fala, né, do Montaigne, que ele se isolou na sua torre lá do castelo e passa uma boa fase da vida dele lá trancado, assim, que ele não queria nem ter contato com as pessoas, né? De tanta violência que estava acontecendo na França. Quer dizer, é um período onde vão existir conflagrações assim violentíssimas na disputa do poder, né? E o que ele fala em relação aos índios, por exemplo, né? Ele fala assim que os índios não têm esse grau de piora das relações entre eles, assim, né? Que é uma sociedade muito mais pura, que é uma sociedade que ninguém está se matando por religião. Eles podem até brigar, talvez, por território, por caça, né? Mas são coisas muito mais justificáveis, né? Do que irmãos assim que vivem no mesmo povo, que são do mesmo povo francês, começar a se matar entre eles porque cada um acredita num Deus diferente, né? Então ele tem uma visão assim muito crítica da sociedade renascentista, e ele justamente, quando ele escreve esse ensaio sobre os canibais, ele vai justamente defender a importância de se valorizar a visão do outro. Né? O que ele está preocupado? Ele está preocupado em perguntar para os índios o que os índios acham da sociedade deles. Né? Muito mais do que ficar escarafunchando e criticando, né, a maneira como os índios vivem, né? Nesse ensaio dele, ele vai estar muito mais preocupado com que os índios olhem para a nossa sociedade e digam o que eles têm a dizer. E quando ele pergunta o que os índios têm a dizer, né, os índios falam coisas muito interessantes que ele reproduz nesse artigo. Eles falam assim, olha, a primeira coisa que a gente não entende é como é que um cara que é o mais fraco de todo mundo, é o mais raquítico, mais branquicelo e tal, não sei o que lá, como é que ele é o chefe do país de vocês? Como é que ele é o rei? Então, eles já começam não entendendo como é que o rei é um fracote, né? Porque na sociedade indígena era o mais forte que prevalecia, era uma ordem, né, de poder que era baseado na força, nas alianças e tudo mais, mas fundamentalmente na força física, né? Então eles não entendiam, por exemplo, como é que a sociedade francesa se organizava desse jeito, faziam críticas a respeito da sociedade, né? Então, assim, o Montaigne, né, ele vai ter essa visão, assim, que a gente poderia dizer que, num certo sentido, ele é cético, porque ele não acredita, então, em nenhuma determinação única, dogmática, né? Então, ele não vai dizer assim, não, existe um argumento pelo qual se comprova que os cristãos estão certos e os calvinistas estão errados, nem que o calvinista está certo e que outro está errado. Ele vai ser um dos primeiros defensores da pluralidade, né? Da diferença, a gente poderia dizer. Ele é um filósofo da diferença, e respeita, então, a diferença e ataca
justamente o que a gente vai ver a partir de sexta-feira, ele ataca o racionalismo francês, né, que com o Descartes vai ganhar a figura mais preeminente, né, de achar que alguém pode ser dono da verdade. Não, muito pelo contrário, ele é um cético. Ele não acredita que alguém é dono da verdade. Se ninguém é dono da verdade, então quem que está certo? É o francês ou é o índio? Ele vai falar, não sei, cada um está certo num aspecto, cada um tem os seus acertos, né? Então ele vai introduzir essa coisa dessa pluralidade do pensamento, que é uma coisa muito interessante, né? Tem alguns textos do Montaigne que são muito importantes, assim, né? Então tem um texto dele que se chama Apologia do Raymond Sebon, que é um texto justamente que recupera esse Raymond Sebon, que era um espanhol, que era um catalão, era lá da Catalunha, daquela região, né? Que inclusive é uma região bem complicada da Espanha, porque é uma região que também não aceita a Espanha como unidade territorial, né? O catalão acha que a Catalunha é um país que foi tomado pelos espanhóis e que até hoje só não conseguiu recuperar a sua liberdade, mas que está lá dentro, né, incrustado com língua diferente, com valores culturais diferentes, né? A Catalunha tem essa situação dentro da própria França. Esse Raymond Sebon era um autor catalão e diz que esse Raymond Sebon escreveu um livro da natureza ou das criaturas. Então ele cria um ensaio falando sobre esse livro da natureza ou das criaturas desse Raymond Sebon, né? E ele vai justamente mostrar, então, como que esse autor cria uma espécie de teologia natural que se contrapõe às descobertas científicas. Então, ele é um anticientífico do século XVI. Então, assim, é uma voz discordante da ciência. Olha que interessante. E ele está elogiando o trabalho desse catalão justamente por ser inimigo da ciência, né? Então ele vai dizer assim, poxa, mas quais são os argumentos do Sebon, né, do Raymond Sebon, e ele vai discutir basicamente dois argumentos do texto do Raymond Sebon. Tá? O primeiro argumento dele é o argumento que diz que, assim, que não dá para ter um conhecimento científico correto, né? Porque a razão humana ela é frágil, tá? Vem muito ainda daquele questionamento todo da religião em relação à razão, etc. E aí faz um pouco eco nisso e vai retomar esses argumentos medievais. Ele vai dizer, olha, a razão é fraca. Então tem coisas que realmente só com a fé que se pode encontrar respostas, né? Então ele faz, né? Inspirado provavelmente em São Tomás de Aquino, né, naquela filosofia medieval, ele faz um ataque violentíssimo contra a razão, mas num momento onde a razão está tomando conta das coisas já, porque a razão ela está tendo um uso utilitarista, ela está servindo para fazer os navios que vão fazer as navegações, ela está servindo para criar tecnologias que estão aperfeiçoando a maneira de produzir alimentos, de produzir roupa, de produzir as coisas, né? Inicialmente ainda com pequenas máquinas, mas que já estão surgindo. Eu já falei da prensa para vocês, de 1450, né? Então, o Raymond Sebon ele está indo contra, e ele está defendendo assim, a importância da fé, mas olha que interessante, ele não vai defender a fé como o caminho para a geração de conhecimento. Ele vai defender a fé como uma espécie de limitador do conhecimento para mostrar que o conhecimento é pequeno, né? Para mostrar que o conhecimento não deveria tomar conta do pensamento e passar a ser o novo ditador da maneira de pensar, né? Então, esse artigo, né, ele acaba trazendo um elemento, que é um elemento que de vez em quando aparece na análise do Montaigne, que se chama fideísmo. Né? O que é o fideísmo? Né? O fideísmo é a desconfiança de que por trás do pensamento do Montaigne existe
um ceticismo que desconfia das verdades da razão, mas que convive com uma fé muito sincera. Quer dizer que ele é muito religioso. Agora, ele é religioso, mas ele não defende um retorno da pastoral, do poder da igreja, da Inquisição. Muito pelo contrário. Ele acha que a razão deve continuar fazendo suas descobertas e tudo mais, mas ele fala assim, olha, razão, vá com cuidado, né? Porque o ceticismo mostrou para a gente, desde o século III, lá antes de Cristo, que o ser humano ele enxerga com o olho. Então, se tiver uma maneira melhor de ver o mundo que não seja com o olho, a gente não tem esse órgão, né? Então, tome cuidado com as suas descobertas, tome cuidado com o seu conhecimento e não esqueça desse espírito cético. Não esqueça do espírito que mostra quais são as limitações da razão, como você tem que reduzir assim a arrogância, a pretensão da razão, né? Então, um exemplo típico da arrogância da razão é esse que vocês mesmo trouxeram, quer dizer, de um povo invadir um outro lugar, que é a América, e de dominar um outro povo lá, porque vai dizer que ele é menos racional, porque ele é menos desenvolvido e tudo mais, e transformar aquele povo em subalterno, em escravo, levar ele para onde ele não quer e tudo mais. Né? O Montaigne está dizendo justamente o contrário, ele está dizendo, olha, isso aí é um erro violento. Né? É um erro violento você trancafiar alguém para trazer para a Europa. Né? Por isso eu acredito que nessa viagem não tenha tido esse intuito, né, que vocês levantaram. Agora, historicamente, realmente teria que se ver qual foi o episódio lá com o qual ele teve contato com esses índios, né, para saber o que aconteceu. Mas nem todos os povos, ou nem todas as incursões europeias que vieram para as Américas, vieram com esse intuito de pilhagem. Tá? Então precisa tomar um pouco de cuidado, porque existe, evidentemente, uma mentalidade que chegou desse jeito, né? Os espanhóis, por exemplo, vieram para a América com vontade de pilhagem. Agora, dentro da Espanha tinha a Catalunha, que não aceitava os espanhóis, entendeu? Então é só isso que eu estou querendo chamar um pouco a atenção para vocês, né? De que existe uma pluralidade também naquilo que às vezes a gente olha e fala assim, não, o neocolonialismo, o europeu. Calma, vai devagar, né? Porque o mesmo preconceito, talvez, da Europa olhar para cá e enxergar um bando de índios, é o espelho desse preconceito e a gente olhar para lá e ver um bando de dominadores. Precisa tomar cuidado. Tá? Em qual sentido você está falando isso aí? No sentido de que existem teorias decolonialistas, etc., nos tempos atuais, né, que tendem a taxar o pensamento europeu como uma coisa colonialista, dominadora, etc., etc., etc. E aí, qual que é o problema disso? Né? O problema disso é não enxergar a diferença, porque a última coisa que vai se poder dizer do Montaigne é que ele é um neocolonialista, porque ele está querendo que as pessoas vivam em paz. E ele está achando que os europeus não têm habilidade para fazer isso. Muito pelo contrário, agora. Que os europeus deveriam aprender isso com os índios. Né? Deveriam, se estão tendo contato com uma cultura diferente, deveriam aprender isso com os índios, porque os índios sabem viver muito mais em paz do que os europeus. Né? Porque não tem esse tipo de confusão por causa de religião com o índio, né? E ele está vivendo isso justamente na própria na humanidade, né? Então, qual que é a primeira contestação do texto do Debon, né? A primeira contestação é a seguinte: é que o saber humano não é desnecessário. Diga, Nildes. Foi tão bom a Milene falar e a gente, assim, se colocar da maneira que entendeu, e você trouxe para a gente questionar que nem tudo como é que se fala? É uma coisa só. Pode ser, o professor está falando, está perdendo tempo. Não. Eu acho que quem está aqui na sala de aula, acho que foi bom para todo mundo, porque a maioria, quando a gente vai para uma matéria, que é um todo, quando a junta química, física, filosofia, história, português, é uma coisa só. Então, você trouxe uma parte tão importante para a gente pensar sobre. Você acha que não tem dimensão disso, ou talvez você tenha, e com calma você veio trazendo para a gente.
Mas é isso também, de acordo com o contexto do que ele está falando, né? Sim, perfeito, porque É isso. vou pegar, não um todo, mas eu, tá? Vou pegar eu como exemplo, tá? Para não falar nada de ninguém, a Nildes. Quando passa a história, realmente, a gente fica até com bronca. Pô, aqueles portugueses, aqueles colonizadores, parece que só foi isso. E quando o professor traz pensamentos e relatos que estão fundamentados e escritos, né, que outros trazem para a gente, né, essa história, então a gente vê de todos os ângulos, não de um só. É porque em todo caos tem a exceção, né? Com certeza. Até na vida da gente, quando a gente pega algumas coisas, você fala, não, as pessoas são plural, né? Uhum. Nós somos plurais. Hoje eu posso estar legal, amanhã não muito, trato uma pessoa melhor, outra talvez um pouquinho pior, mas depois eu vou parar e pensar, não é assim. Então, todos nós somos plurais. Uhum. E quando o professor traz os nomes dos filósofos e relata isso, é tão bom que depois da aula, a aula continua, porque a gente vai vendo na vida da gente, vai questionando. Uhum. E eu saí daquele lugar de ter só uma visão, que eu achava, levou como objeto, tal, e ampliando um pouco mais meu pensamento. E acho que essa aula aqui já deu para entender. Deu para entender, tá? Fora as anotações, algumas que eu fiz, mas o que você quis passar, acho que você conseguiu, Marco. Que ótimo. Isso a gente leva para outras aulas, para outros pensamentos, né? E Uhum. leituras que a gente fizer. Obrigada. Que ótimo. Não, é isso. Assim, na verdade, quer dizer, essa visão de tentar reduzir tudo a uma espécie de análise que explique, né, e que rotule as coisas, né? Quer dizer, isso é justamente esse racionalismo, né, contra o qual o Montaigne está se voltando. Ele se volta contra essas generalizações, tá? Generalizações, né? A ciência, ela tem sempre essa pretensão da universalidade, né? Ela quer chegar a um conhecimento universal que explique a totalidade das coisas. Ah, não, eu quero explicar a totalidade da rotação dos planetas em torno do Sol. A ciência sempre tem essa pretensão de explicar a totalidade, né? Então, essa mesma pretensão que ela tem de explicar a totalidade de planeta, de pedra, ela tem também em relação ao homem. Então, ela quer dizer, olha, o América do Sul é assim, a Europa é assado, a França é de tal jeito, né? Essa tentativa de generalização, né? Ela é exatamente o comportamento da ciência, tanto de uma ciência dominadora, que vai usar isso para justificar a dominação, quanto de uma ciência, às vezes também, de resistência, né? Que quer lutar contra essa ciência dominadora, né? O Montaigne, ele foge dessas duas situações. Ele é a gente poderia dizer que ele faz uma ciência do particular, né? Ele vai, justamente por isso ele escreve de uma maneira pessoal. Ele vai dizer assim, não, o que eu estou escrevendo não tem pretensão de ser verdade para ninguém. Eu estou dizendo o que eu acho, o que na minha época aconteceu, o que eu posso concluir a partir das coisas que eu vivi, né? Quando eu morrer, daqui a 10 anos depois que eu escrevi essas coisas, provavelmente essas coisas não servem mais para nada. É o pensamento do Montaigne, né? Mal sabe ele que depois de 700 anos que ele escreveu essas coisas, nós estamos lendo e aprendendo muita coisa com ele, né? Como você disse, Nilton. A gente aprende muita coisa com Montaigne, né? Porque o Montaigne é justamente uma pessoa que desmonta essa pretensão desses discursos, né, que seja para o bem ou para o mal, seja para a esquerda ou para a direita, eles são discursos que eles tentam explicar a totalidade das coisas. E o Montaigne está dizendo, olha, vai mais devagar, né? A inteligência humana, a racionalidade humana, ela é bacana, ela serve para uma série de coisas, mas tem uma série de coisas que a gente não entende, que você tem que entender as nossas limitações, né? E exatamente em relação a isso
que ele está apontando assim, né, essas questões. Eu estava tentando ver se tinha um ponto específico que fala do ceticismo dele aqui, não tem muito claramente. Mas é essa presença do ceticismo. Vocês vão ver em outros autores que a gente vai ver para frente, né, a importância do ceticismo. Quer dizer, o ceticismo ele coloca em xeque aquelas verdades que às vezes alguém acha que descobriu a América lá. Então, o Newton vai descobrir a circulação dos planetas, o espaço existe e é contínuo, e é uma série de coisas, o tempo também existe e tal. Tá bom, vai descobrir essas coisas até vir um Einstein lá em 1915 e botar o Newton abaixo, entendeu? E falar, não é nada disso, não, vocês ficaram aí fazendo 200 anos de coisa errada. O tempo e o espaço são relativos, né? Então vocês sabem como a própria ciência, ela vai, vira e mexe, ela vai derrubando as suas certezas e chegando a outras, né? Então, por que isso, né? Porque justamente a razão, essa tentativa de criar uma explicação absoluta do que acontece, né? Ela é frágil. Ela não tem esse poder todo, né? Que ela diz que tem. Então, ele recupera o poder da religião como uma espécie de contraponto da razão, né? E aí ele vai discutir, então, a questão de que o saber humano, ele erra muito. Ele erra muito, né? Se vocês forem estudar historiadores da ciência moderna, tem um cara muito interessante que chama Thomas Kuhn, né? Que ele faz uma história das revoluções científicas e tudo mais, ele vai dizer, olha, quando descobriram a penicilina foi porque alguém esqueceu um tubo de ensaio perto da janela, entendeu? Tem um monte de coisa que são descobertas assim, fantásticas assim da ciência que surgiram de erros, de bobagem, né? Que acabaram acontecendo, né? Alguém pediu para falar? Se quiser falar, fica à vontade. Ah, não, acho que foi um sinal aqui que eu vi de outra janela, desculpa. Né? Então, é esse tipo de perspectiva que tenta colocar, num certo sentido, né, essa crença, né, de que o homem tem na razão, no saber, no conhecimento, tenta baixar um pouco a bola dele, né, e dizer assim, olha, enfim, se a gente se deixar simplesmente conduzir pela razão, pela inteligência, né, tem coisas que a gente pode descobrir, mas tem um monte de coisas que a gente não vai descobrir, assim, que são mais de outro tipo de perspectiva. A perspectiva da fé, por exemplo, já é uma que ela vai para outro caminho, diferente da própria perspectiva da razão. E que se a gente ficar só preso na perspectiva da razão, a gente vai achar o quê? A gente vai achar que, do mesmo jeito que a gente acha que índio não serve para nada, não sei o que lá, a gente vai achar que a religião também não serve para nada, a gente vai achar que outros povos não servem para nada, ou seja, cada povo vai achar que é só ele que é o certo, né? Quer dizer, que é uma coisa muito triste, mas que é uma coisa que a razão, ela é capaz de criar isso na cabeça de um povo, né? Um povo achar que só ele que está certo, e que o resto está todo mundo errado, né? Quer dizer, então, olha o perigo, né? Disso que, digamos assim, poderia chamar civilização, né? Existe um perigo, né? Desse processo civilizatório, né? Porque é justamente essa ideia de que quem se considera civilizado, quem se considera, de alguma maneira, conhecedor de certas questões, se acha superior aos outros. E o que o Montaigne está dizendo é o seguinte, olha, gente, ninguém é superior a ninguém, não. Né? Somos todos nós irmãos aqui, e aí ele apela para a religião cristã para defender essa tese dele, mas ele vai falar todo mundo irmão aqui, todo mundo sofredor nesse vale de lágrimas aqui, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, né, com esses temperos, né, que acaba acontecendo quando a gente perde essa noção, né? Por outro lado também, ele não é carola, assim, né? Ele não é carola, ele tem uma hora que ele vai falar do São Luís, né? E aí ele fala assim, o São Luís estava em Roma, e aí o São Luís sai de Roma e começa a levar o cristianismo para outros lugares da Europa e tudo mais. E aí, quando ele chega num certo lugar, as pessoas que se aproximam dele para ouvir as suas falas e tudo mais, viram para ele e falam, poxa, mas Padre Luiz, o senhor já é tão maravilhoso, imagina como é que é o Papa.
e deve ser uma pessoa mágica, iluminada e tal, e elas pensam em ir para Roma. A hora que elas pensam em ir para Roma, o que São Luís faz? Ele vira para elas e fala assim, não vão para Roma, não. Né? Não vão para Roma. Por que ele faz isso? Né? Porque aí vai dizer aqui o Montaigne, né? O São Luís temia que a quantidade de bagunça, de desregramento, de absurdo que existia na igreja romana, né? Acabasse com a admiração que aquelas pessoas estavam tendo pela crença católica. Né? Um visitante que fosse a Roma, frente à tamanha dissolução do clero, do povo, um negócio tão bagunçado, tão sem ética, sem o menor tipo de cuidado com o outro, nem nada, né? E acabar perdendo a crença naquilo que ele estava dizendo. Né? Então, assim, ele critica também a religião, ele critica também a ciência. Né? Então, para o Montaigne, quer dizer, o problema todo, né, é justamente a crença sem limites em qualquer coisa, seja na fé ou seja na própria ciência. Né? Então, esse tipo de coisa, né, que ele vai questionando o tempo inteiro. Aí, esse é o primeiro texto que eu queria comentar um pouquinho para vocês. O Montaigne, por outro lado, ele vai escrever um outro texto, que é o primeiro texto do primeiro livro dos ensaios dele, né? Que se chama justamente Por Diversos Meios se Chega ao Mesmo Fim. Tá? Que, como eu falei inicialmente lá para vocês, ele está preocupado nesse texto de mostrar que dois povos que estão brigando, tá? E aí não necessariamente um povo europeu e outro não europeu, podem ser dois grupos de franceses, por exemplo, brigando, né? Ou dois grupos étnicos brigando, né? Sempre que há algum tipo de conflito, um acaba ganhando, porque é mais poderoso, né? E o outro é menos poderoso, então um vai acabar se sobrepondo ao outro, né? E o que ele está interessado em entender é o seguinte: como é que é o comportamento de quem ganhou a luta em relação ao derrotado? Né? E aí ele vai dizer o seguinte: olha, a conclusão a que eu cheguei é a seguinte, que por diversos meios chega ao mesmo fim. O que ele quer dizer com isso? O diversos meios é o seguinte, o derrotado ele pode ter um comportamento humilde de subserviência, ou ele pode ter um comportamento de coragem que vai lutar até morrer, e que ele não vai aceitar ficar na mão de ninguém. Tá? Então ele tem duas possíveis condutas depois que ele perdeu, né? Ou ele perdeu mesmo e ele se conforma com isso e se submete ao outro e vira um escravo do outro e tudo mais, ou ele vai para a luta e fala, bom, perdi, vou morrer. Né? Acabou, então, meu mundo acabou e eu vou morrer. Né? Então, mostrar submissão é o primeiro tipo de comportamento e mostrar bravura é o segundo tipo de comportamento. O que ele faz para analisar esses dois comportamentos? Né? Ele faz aquilo que a gente já aprendeu com Maquiavel, ele vai para a história. Ele vai ver na história episódios, né, em que isso aconteceu. Então ele conta lá, o príncipe de Gales, né, derrotou um povoado lá de rebeldes, lá na ilha britânica, lá e tal, ele derrotou um povoado de rebeldes, e quando ele derrotou aquele pessoal, ele mandou o exército dele invadir a cidade, 3 homens enfrentaram o exército inteiro de Gales. Eram milhares de homens, e tinham 3 caras lá que colocou um de costa para o outro com uma lança e falou, vem que a gente vai, né? Enfim, vai reagir o quanto der, né? Mas eram milhares de pessoas, imagina, eu morrer lá em 10 minutos, né? E o que aconteceu? O príncipe de Gales, ele se emocionou com aquela atitude corajosa daquele grupo de 3 pessoas, e aí ele ficou tão emocionado que ele mandou o exército dele recuar. E eles deixaram o povo lá em paz, aquele povoado em paz. Eles foram embora, foram para outro lugar. Né? Agora, olha que coisa interessante que o Montaigne fala. Quando eles estavam lá guerreando e matando as pessoas e tal, não sei o que lá, tinha criança chorando, mulher sendo assassinada, chorando e tal, não sei o que lá, e os soldados não estavam nem aí, e o príncipe de Gales também não estava nem aí. Agora, quando 3 corajosos se colocaram frente ao exército inteiro e mandaram vir para matar, ele se sensibilizou com aquele ato de coragem. Olha que coisa engraçada. Agora, o Montaigne, o que ele faz?
ele não explica por que o príncipe de Gales se emocionou com 3 e não se emocionou com mulher chorando, com criança chorando, nem nada. Ele simplesmente pega o dado histórico e coloca ali, né? Quer dizer, havia um massacre implacável que estava passando e atropelando choro, apelo e tudo mais, né? E que o príncipe de Gales não se comoveu. A hora que ele viu a coragem de 3 caras, aí ele perdoou aquele povo e parou com a briga. Tá? Aí ele vai falar, olha que coisa engraçada, né? E ninguém sabe explicar por quê. Aí ele vai pegar um outro exemplo, um príncipe de Épiro, né? Que perseguia um soldado para matá-lo. O soldado fez uma malcriação lá com ele, ele começou a perseguir o soldado para matar os soldados, do próprio exército dele, né? Porque o cara fez a malcriação. Aí ele foi perseguindo o soldado, né? Todo o exército olhando e tal, e o príncipe perseguindo o soldado com uma lança para matá-lo. A hora que ele se viu sem saída, o que o soldado fez? Ele virou e olhou o príncipe no olho e falou assim, então vem. Né? E ele estava armado também, os dois iam se enfrentar. Só que no mano a mano ali do príncipe com o soldado, o que aconteceu? Né? O príncipe mudou de ideia. E aí deixou o soldado em paz. Aí o Montaigne ele é muito sacana, assim, entendeu? Porque ele não explica também a história, né? Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, pô, o príncipe de Épiro se borrou inteiro e ficou com medo do soldado para enfrentar ele no mano a mano. E não teve coragem também de virar para o exército dele e falar assim, matem esse cara, né? Porque aí apareceu um covardão, né? Então, olha os exemplos que ele vai pensando, como deixa, como são irônicos, como mostra a fragilidade, até mesmo do poderoso, quando ele é pego numa situação... enfim, que ele vai parecer que é covarde, ou que ele vai parecer alguma coisa, né? Então, o que ele está dizendo, né? Quer dizer que várias atitudes, tanto covarde quanto... acabam resultando no mesmo fim, que foi o quê? A perdão daquele que, teoricamente, estava mais frágil ali, que ia ser massacrado, né? Mas os meios foram diferentes. Mas o fim foi o mesmo. Aí ele vai citar um outro imperador, Conrado III, lá e tal, que permitiu... Né? Ele cercou uma cidade e ia destruir a cidade inteira. Aí ele permitiu que as mulheres saíssem da cidade. Um ato de generosidade dele, ele falou, olha, antes da gente invadir e matar todo mundo, as mulheres podem sair da cidade e carregar o que elas puderem carregar. Tá? Aí o que as mulheres fizeram? Elas pegaram os maridos dela e carregaram os maridos para fora. Como ele tinha prometido que elas podiam carregar o que elas quiserem, o que elas pudessem, né? Elas carregaram os maridos e os filhos e fugiu todo mundo da cidade. E o imperador, vendo aquela maracutaia lá, de que ele tinha sido enganado, né? Ele acaba chorando de emoção, dá risada e tudo mais, e acaba com o massacre. Né? Ele dá risada e deixa o pessoal escapulir. Né? Olha que coisa engraçada. Né? Então, vários meios que foram utilizados, né? E que acabam desembocando no mesmo fim. Tá? Nesse momento do ensaio, o Montaigne vai dizer o seguinte, que ambos os meios dariam resultado comigo, ele fala, né? Pois eu tenho propensão para a misericórdia e a benevolência, independente de qualquer meio que se coloque. Então, ele sempre soltaria o mais fraco. Ele tem uma propensão à misericórdia e benevolência, e é isso que ele está frisando. Né? Que essa compaixão, que essa benevolência, essa bondade, é alguma coisa do foro íntimo do sujeito. Então, se você pegar um líder que tem o exército vitorioso, independente do que se faça, provavelmente, se ele for misericordioso e benevolente, ele vai deixar quem perdeu escapar. Né? Mas, por outro lado, ele vai dizer o quê? Também vai acontecer o contrário. E aí ele vai dar alguns exemplos, né, de pessoas que, independente do que foi feito pelo lado derrotado, né, vai lá e massacra o povo todo. O exemplo que ele mais gosta de dar é de Alexandre, né, que foi aquele grande imperador grego, né, que fez o Império Grego do século III, do século IV a.C., e que era tido como implacável, né, independente dos meios com que sofresse o derrotado. Então, se o derrotado, a mulher começasse a carregar o marido nas costas, ele mandava matar. Se 3 heróicos resistissem, ele mandava matar, e se um monte de gente chorasse, ele mandava matar. Então, ele está querendo um pouco dizer o seguinte, né? Que não existe previsibilidade
nas coisas, tá? E talvez até mesmo um tirano horroroso como Alexandre, talvez em algum dia que ele tivesse de bom humor, talvez até ele tivesse perdoado alguém, né? Então, essa imprevisibilidade do homem, né? Por quê? Porque aí ele conclui, o homem não é dado conhecer os desígnios do divino. Quer dizer, quem vai colocar isso no coração do homem, se ele vai perdoar ou não seus inimigos, é Deus, né? Aí é a visão do Montaigne puxando um pouco para essa questão religiosa, né? De que quando interfere a ordem divina, né? Aí não se sabe o que vai acontecer. E aí, assim, a gente pode, inclusive, né, já que vocês estão interessados muito nessa questão, quer dizer, fazer um paralelo também disso que o Montaigne está falando com a própria mentalidade da cultura portuguesa que veio aqui para o Brasil, né? Por que eu digo isso? Porque os portugueses eram extremamente religiosos, católicos, né? E os portugueses, existe um livro do Sérgio Buarque de Holanda, que é Raízes do Brasil, que ele vai discutir um pouco, né, a colonização portuguesa e vai comparar a colonização da América Espanhola, né, na América Latina. E ele vai dizer, os espanhóis, são todos regradinhos, eles são os caras da racionalidade espanhola, a racionalidade francesa. Eles são os caras que, quando chegam numa cidade, eles fazem as ruas assim e as ruas assim. As ruas na horizontal e as ruas na vertical, e as ruas são retas na cidade espanhola. E as cidades aqui no Brasil são como? São que nem Salvador, assim. Tem a cidade alta porque tem um morro, tem a cidade baixa porque tem o lado de baixo do morro e no meio você faz uma ladeira, né? Então as ruas no Brasil, elas vão tudo fazendo curva, serpenteando e tal, não sei o que lá. Não tem rua reta. Não é por quê? Porque o português, ele pensava com a ótica daquilo que o Sérgio Buarque vai chamar do desleixo, né? De entregar na mão de Deus para onde que a rua deve ir. Ah, tem uma pedra aqui, poxa, Deus não quer que a rua passe, entendeu? A gente desvia, né? O espanhol vai lá e detona a pedra e corta no meio, né? O português não passa em volta. Então, tem um poema do Antônio Vieira, que é um poeta português que veio aqui para o Brasil, né? Onde ele diz, né? Que se Deus fosse todo organizadinho, como são os espanhóis e os franceses, e a racionalidade, né? As estrelas não seriam do jeito que elas são no céu, elas seriam todas organizadinhas, assim, quadradinho, uma com a distância exata em relação à outra, né? Mas não é assim que Deus quer que se faça as coisas. Então, Deus não fez um céu em xadrez de estrelas. É a famosa frase do Antônio Vieira, que discute essa questão, né? Pessoal, posso alongar um pouquinho mais? Que eu não vi ainda o recado da última aula. Vocês vão ter a última aula? Alguém saberia me dizer, não? Eu não sei, seria em inglês, mas eu não sei. Porque o Kaique disse que hoje ele não ia poder dar aula. Ninguém... Não, ninguém falou nada. Tá, eu vou tocar mais um pouquinho aqui. Aí eu tô de olho aqui no WhatsApp, se apareceu o link de vocês, eu aviso, pode ser? Por mim, tudo bem, ok. É? Beleza, Denani. Então, só para finalizar, não está faltando muita coisa, não. Mas tem esse último artigo dele, que justamente é o dos canibais, né? Que é um artigo que vai valorizar demais o relativismo cultural. Ele é um grande defensor do relativismo cultural. Então, não tem melhor do que ninguém, né? Não tem europeu melhor do que ninguém. Não existe um negócio desse na cabeça do Montaigne. E que mostra também a influência que a descoberta do Novo Mundo teve sobre a obra do Montaigne, né? Quer dizer, essa coisa da descoberta dos índios e tudo mais foi uma coisa que mexeu com a cabeça desse pensamento europeu mais multiculturalista, cujo maior representante é o Montaigne, mas que tem outras pessoas que pensavam nessa chave também, né? Quer dizer, então, de um antirracionalismo. De um antirracionalismo, por quê? Porque
fé e razão estavam se matando lá na Europa, né? Quer dizer, era isso que estava acontecendo, não era paz lá, não era uma harmonia assim, ó, vamos invadir as Índias, vamos invadir a África, não era nada disso, era muito pelo contrário, né? Quer dizer, era uma guerra desgraçada lá que estava acontecendo, tanto é que vão ter que surgir direito internacional, uma série de coisas que é mais para frente aí que vão surgir ainda para os europeus se apaziguarem um pouco, mas durante 200 anos eles vão continuar se matando lá, quer dizer, não tem nenhuma situação, o europeu. Não, os caras estavam se digladiando lá, uma coisa horrorosa mesmo, né? Então, o que acontece? O Montaigne, né? Ele justamente ele vai trazer esse elemento. Deixa eu ver se eu acho alguma passagem aqui para dizer para vocês. Ele vai trazer esse elemento que ele vai colocar nesse ensaio que chama Os Canibais. Onde o que ele vai trabalhar ali? Ele vai trabalhar o tema da singularidade e da alteridade, ou seja, dos grupos de pessoas que pensam ou agem de maneira diferente. Tá? E ele começa citando justamente um rei grego que se chamava Pirro, que não é o Pirro cético, tá? É o rei. Na época, não sei se vocês lembram, mas eu falei, tem 2 Pirros na Grécia. Tem um que é o cético e tem um outro que é o tal da famosa vitória de Pirro, né? Que é uma vitória que não ganha nada, né? Mas, enfim, é esse rei grego Pirro, né? Quando ele invade a Itália. E aí, ele é um grego invadindo a Itália, que é um outro povo, então, que é um outro país, né? Agora, o que ele fala logo que ele entra, né? Ele faz um comentário com os seus generais elogiando o exército romano. Ele vira e fala assim, eu não sei que bárbaros que são esses, eu não sei por que vocês chamam esses caras de bárbaros. Por quê? Porque eles são mais organizados, o exército dele é mais organizado do que o nosso, né? E aí o rei, ele fica surpreso, né? Por quê? Porque todo mundo chamava aquele povo italiano de bárbaro, porque eles não eram gregos, né? E o grego chamava qualquer pessoa que não falasse grego, eles chamavam de bárbaro, né? Então era esse estranhamento da alteridade, mas a hora que ele entra lá, ele percebe que tinha uma organização muito sofisticada naquele exército. Tá? É como se alguém chegasse aqui na América e começasse a notar as qualidades do índio. Né? Então, essa valorização da autoridade, ele vai mostrar que, inclusive, na história também aconteceu isso. Quer dizer, uma visão respeitosa em relação à alteridade. Tá? Uma relação respeitosa, né? De respeito, de tentativa de busca de diálogo, né? E não de confronto. Né? Então, é isso que ele vai falar. Aqui dá alguns detalhes. Ele fala de um homem, então, que veio no lugar do Villegagnon, né, que era aquele francês que veio para o Rio de Janeiro, ficar um tempo e tal, que justamente esse que será o tema do ensaio do Brasil e dos seus canibais. Né? E uma das estratégias dos franceses aqui para se manter, inclusive, um período no Brasil, foi a aliança com os índios. Então, eles não vieram aqui para brigar com o índio, eles vieram aqui para brigar com o português. Né, fazendo alianças com povos indígenas, assim como os portugueses também faziam aliança com povos indígenas, né? Aqui em Niterói, onde eu moro, né, é um herói assim na cidade, o Araribóia, que é o índio que ganhou Niterói de presente dos portugueses, porque lutou junto com os portugueses contra o Villegagnon e expulsou os franceses do Rio de Janeiro, né? Então percebam que essa coisa também não era tão plana nesse sentido de vir e pisar em cima, não. Muitas vezes eles precisavam fazer alianças com os índios para ter soldados para brigar com os inimigos. E os inimigos foram franceses, foram holandeses, portugueses, né? Eles, entre eles, estavam brigando, inclusive, pelo domínio do próprio território daqui, né? Então, ele vai dizer justamente isso, quer dizer, que tem que se fazer uma crítica contra a racionalidade, que acha que existe quem é melhor, que acha que existe alguém que é pior, né? Por quê? Porque tantas personalidades maiores do que nós foram enganadas pelo seu pensamento, né? Imagina se a gente não vai ser também. Seria muita arrogância da nossa parte achar que o Pirro errou, que um monte de gente do passado errou,
e que a gente não ia errar, e a gente europeu, francês, não ia errar também, né? Então, não dá para ter um preconceito sobre outras terras, nem sobre as pessoas que vivem nessas outras terras, porque se alguém tiver esse tipo de preconceito, vai acabar desmoralizado. Do mesmo jeito que estavam errados os racionalistas que diziam que não existia nada além da Europa. Quer dizer, por força de um passeio de barco lá, se descobriu a América. E, de repente, a maior certeza que eles tinham que não existia nada além da Europa afundou, né? Por força de um passeio de barco que descobriu um novo continente. Olha só como ele trata a racionalidade como uma possibilidade de engano muito grande, né? Então ele vai dizer, a racionalidade não deixa de ser um vento, né? O problema é que a gente tem olhos maiores do que a barriga, né? E a gente acha que tem uma capacidade de racionalidade, de produzir respostas em relação ao mundo e tudo mais, que no fundo a gente não tem, né? Tudo abarcamos, mas estreitamos apenas o vento, né? É a frase aqui do Montaigne quando ele está falando esse tipo de coisa, né? Ele engata esse argumento, então, com uma citação de Platão, justamente fazendo a descrição da Atlântida, né? Que seria um lugar, teoricamente, à frente do Estreito de Gibraltar, né? Que é ali na pontinha de Portugal, ali, né? Aquele lugar onde a África se aproxima ali de Portugal, da Espanha, principalmente, né? E que depois dali o Platão dizia que tinha um país que chamava Atlântida, né? Que era um continente maravilhoso e tal, não sei o que lá, e que se descobriu que não existia, né? Então, assim, a quantidade de coisas que se acreditava que eram verdadeiras e que não eram, e aquilo que se achava que não existia, de repente se descobriu um novo mundo e se percebeu que tinha, né? Então, olha como a, a razão pode estar equivocada, e a gente pode ganhar muito mais se a gente der espaço para essa pluralidade, para essa alteridade, para escutar um outro com o qual muitas vezes a gente pode aprender, tá? Então, nesse ensaio o tempo inteiro, né, o Montaigne vai trazer o tema da alteridade dos povos, né? Por que motivo que ele trouxe isso para esse ensaio, né? O próprio título do ensaio já explica, quer dizer, porque foi descoberto um novo mundo, foram descobertas as Américas, da onde se trazem narrativas a respeito de um povo muito diferente, os canibais, que é o motivo exatamente da reflexão dele. Então, ele vai criar um texto fazendo descobertas a respeito dessas hipóteses que estão sendo trazidas desse novo mundo para cá, e ele vai levantar contra-hipóteses, inclusive contra as pessoas que estão trazendo informações, tá? E aí, é nesse momento, no final do texto, na verdade, que ele vai fazer essa reflexão, né, de que foram ouvidos canibais a respeito do que eles achavam de Europa, e eles disseram que achavam que todo mundo na Europa era maluco, assim, né, porque o tipo de vida que se tinha aqui era completamente diferente e tal. Então, essa coisa do estranhamento, né, do problema da alteridade, né? Tanto o europeu estranhando o indígena, quanto o indígena estranhando o europeu, né? Que são a problemática do ensaio, e ele questiona tanto o preconceito que se cria de um lado, quanto que se cria do outro. Por quê? Porque o que está em jogo aí realmente é uma alteridade, é uma coisa que não dá para resumir a uma frase, uma explicação, que eu acho que foi o tema mais ou menos que a gente acabou trazendo predominantemente hoje para discutir com vocês a partir do pensamento do Montaigne. Tá? Na sexta-feira a gente vai falar do Descartes, então vai ficar claro qual que é o outro lado do pensamento, que é a defesa justamente do racionalismo, né? E que, enfim, para o bem ou para o mal, né? Aí não tem como a gente criar efetivamente uma ordem de valoração das coisas, mas foi o pensamento que se tornou vitorioso em termos de vertente de pensamento, de tendência de pensamento lá da filosofia europeia, mas aí a gente vai dar uma olhada nisso na sexta-feira. Tá bom, pessoal? Uma pergunta? Tudo tranquilo? Já Tá estou tudo desligando. tranquilo.